11 horas em ponto. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Vai começar o programa Maxaranguape em Pauta. Um programa de opinião, credibilidade, ouvindo direto à população. Apresentação, professor Anderson Severo. E com os comentários do Coronel Marcos Moreira. Bom dia, amigos. Bom dia, Maxaranguape. Bom dia a toda a região. Principalmente aqui o pessoal de Maracajaú, Caraúbas, toda Maxaranguape, Dom Marcolino e região rural. Também um bom dia aqui ao Coronel Marcos Moreira, que está aqui presente. Também o nosso amigo Jacos aqui na técnica. E estamos iniciando mais um programa Maxaranguape em Pauta. Um programa de opinião, um programa onde a gente tem liberdade aqui para poder falar e deixar você atualizado do que está acontecendo aqui em Maxaranguape. E hoje nós preparamos um programa todo especial, vamos falar também bastante sobre educação. Hoje vamos falar sobre o chifre político, né, Coronel? Isso é importante. E sobre o estelionato eleitoral também, que é muito interessante a gente falar sobre isso, para que você, nosso caro ouvinte, não seja enganados, né? Mais uma vez, ou tantas vezes nós somos enganados em eleições, campanhas, tantas promessas infundadas e a gente acaba caindo. Então, gente, vamos iniciar aqui com o bom dia aqui do nosso amigo Coronel Moreira, certo? E depois nós vamos entrar aqui na nossa pauta e vamos discutir. E você pode participar do nosso programa pelo telefone 9694-4007. Fique à vontade, não precisa se identificar. Faça sua pergunta, faça seu comentário e a gente aqui vamos tentar responder na medida do possível, beleza? Um grande alô para todos vocês, a galera já tá entrando aqui, viu, Coronel? Rapidamente que a turma vai entrando. E vai dar tudo certo. Que tenhamos um bom programa, se Deus quiser. Valeu. Temos já alguns participantes. Bom dia a todos, inicialmente, né? Como sempre gosto de iniciar, copiei. Tudo que é bom a gente pode copiar. Então, bom dia a todos, né? Que nos ouve e que nos assiste. Eu sou o Coronel Marcos Moreira, e advogado e professor. Esse programa, eu acredito que tem sido de muita valia, sabe, Anderson? É a terceira edição. E o que se conversa aqui, que muitas pessoas, né, devagarzinho, estão tomando conhecimento, estão participando, quem está participando está elogiando, né? Nós não somos os profissionais da área de comunicação, mas a gente acredita que está sendo bem aceitável, inclusive até com pessoas que se consideradas de posição inversa, né? Mas que tem elogiado. Eu queria, Anderson, antes de mais nada, mandar um beijo e um abraço bem forte para minha amiga Edilma Angélica, mãe dos meus filhos, que hoje está aniversariando. Que Deus a tenha sempre do coração, e um grande abraço também para o meu amigo Itamar, esposo dela. Como você disse, Anderson, nós hoje vamos falar do chifre político, que expressão criada pelo professor Anderson, que deve se eternizar. Daqui a uns 100 anos, ainda vai se perguntar sobre essa expressão. E o bom, político. Viu, o bom é que se alguém me chamar de corno, me chama de corno político. Político. Além dessa expressão, assim, que traz um pouco de humor para as coisas sérias, porque é sério, mas se bota uma pitada de humor nisso tudo. Nós vamos falar sobre o estelionato, né, político, que é muito importante, o direito sobre propriedade, que nós temos alguns problemas acontecendo lá em Maxaranguape, e também, por último, e talvez o assunto principal sobre a educação, não é isso? Exatamente. Então, gente, nós estamos aqui, vamos iniciar fazendo um panorama político, esses assuntos que nós falamos, mesmo que em forma de brincadeira, mas nós temos o intuito de informar, de trazer informação para o eleitor, e para todos, né? Porque quantas vezes, cara, eu tava pensando essa semana, quando nós falamos sobre estelionato eleitoral, Coronel, eu lembrando que, eu falando com alguns professores, qual é o candidato a prefeito, governador, presidente ou vereador que não coloca sempre a educação como prioridade? Isso. Isso é uma coisa que, se você ouve
direto. Sempre a educação, vamos investir em educação, vamos investir no profissional, vamos valorizar o profissional do magistério, mas que na prática isso não acontece. Verdade. Quando se assume, sempre muda o discurso. Aí vão falar que não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, e já nós vamos falar sobre a questão de recurso do Fundeb. Certo. Então, a gente fica, poxa, é tão triste quando a gente vê as pessoas que votam confiando, as pessoas acreditam naqueles candidatos que dizem que vão trazer maravilhas, as pessoas que vão colocar, vai trazer emprego, vai trazer geração de renda e turismo, e na prática nós não observamos isso aí. Queria que o amigo Coronel fizesse um comentário sobre isso, até pra gente, eu acho que é um assunto que nós falamos essa semana bastante também. Fica à vontade, viu? Pode apesar desse tom de brincadeira, professor, mas é um assunto muito sério. Eu falo estelionato político, na realidade é um estelionato eleitoral, né? Para quem não sabe, né, o estelionato é aquele crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e que tem algumas características, estelionato, que é a pessoa enganar e outro ser enganado. Tem essas duas características. Precisa de uma pessoa estar enganando e o outro sendo enganado. Essa pessoa, o objetivo dessa pessoa que está enganando é conseguir algum benefício próprio. Esse benefício não vai para terceiros e muito menos para o público. Esse benefício é um benefício próprio. É o que caracteriza o estelionato, o 171, né? O chamado... Quem é que não já ouviu falar? O tremendo 71, não é isso? Na gíria aí da rapaziada aí do submundo, né? Fala que são aquelas pessoas que são aproveitadoras, o cabra-sabidão, muita lábia, né? Que consegue enganar através de muita simpatia, de muita conversa. Esse é o estelionatário normal, tipificado no artigo 171 do Código Penal. Só que existe um tipo de estelionatário que, estranhamente, ele não é previsto como crime, que é justamente o estelionato eleitoral. O que é o estelionato eleitoral? São candidatos que, ou por ignorância, ou por má fé, prometem o que não pode cumprir. Essa é por aí. Tem aqueles indivíduos, alguns candidatos, que, por exemplo, o vereador que promete fazer uma estrada. O vereador não pode prometer fazer uma estrada. Não é executivo, né? Mas, por incrível que pareça, nós temos alguns vereadores que dizem que vai fazer coisa que não é da competência dele. Tá entendendo? Então, isso aí é o estelionatário burro, né? Agora tem o estelionatário eleitoral, professor Anderson, que faz as coisas com má fé. Sabe que não vai cumprir, tem certeza que não vai cumprir e mesmo assim promete. Existem alguns projetos de lei, inclusive do deputado Nelson Brandão do Mato Grosso, em que ele está propondo que esse tipo de atividade seja criminalizada. Se a pessoa, durante o mandato dele, não cumprir aquilo que prometeu, ele é criminalizado. Correto. Ele vai ser penalizado. Correto. Certo? Porque o povo tem que deixar de ser massa de manobra, o povo tem que deixar de ser enganado. É claro que os bons políticos usam esse tipo de procedimento, de dizer o que vai fazer, o que não fazer, como pauta política, pauta de gestão, tudo bem. Agora, você dizer que vai fazer o que você tem certeza que não pode fazer, isso é muito lastimável. Coronel, só um minutinho para ir numa parte aí na sua fala. É uma coisa interessante. Os candidatos, os pré-candidatos, na minha opinião, eles devem, nesse momento pré-eleitoral, andar o município, como tem andado, né? A gente percebe que eles têm ido. Mas o que é pegar as informações, as necessidades da população, em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, seja na agricultura, na pesca, turismo, etc, etc, etc. E construir, junto com a população, criar fóruns, criar reuniões
estimular essas reuniões onde as pessoas, onde vai ouvir a população. Mas de fato ouvir, né? É claro que, De exato, fato, ouvir. né? Porque Agora- a prática, professor, que a gente vem por aí, são pessoas que se reúnem, ou melhor, lideranças, pessoas que já têm cargo, reúnem as pessoas para impor, para dizer o que quer. Não deve. ouvir os anseios das pessoas. E reunir essas pessoas e escutar os anseios da população e transformar aquela fala da população, mesmo que algumas coisas ali não esteja bem encaixado no contexto de um plano de governo, e transformar aquilo num texto para ser colocado num plano de governo. Isso. E quando nós conversamos sobre isso, eu lembro que em 2016, o grupo qual fazia parte, que foi o grupo vencedor, eu lembro que eu cheguei para o então candidato e falei para o candidato assim: candidato, não seria legal eu juntar uma turma da educação? Eu conheço muita gente da educação, estou na educação há mais de 20 anos, que na época não era 20 anos, hoje tem 24 anos. E sentar e discutir uma proposta para a educação, e a pessoa falou para mim: não, o plano de governo já está feito, foi feito por uma empresa muito séria, competente, que faz plano de governo para todo o Brasil. Não existe isso, né? Cara, Não existe totalmente isso. fora da realidade. Exatamente. Só que naquele momento estávamos num grupo político, a pessoa não quer ser contrariada. E eu acho que falta nesse momento realmente essa cobrança de como, quando foi apresentado para a população o plano de governo, era para alguém perguntar como isso vai ser feito, com que recurso e como será feito. Passa a bola. Isso, eu lhe digo que coisa muito parecida aconteceu comigo. Não sei se foi o mesmo personagem, mas numa primeira campanha aí, uma outra campanha, não foi essa última que passou, ou então o candidato eleito foi conversar comigo na minha residência sobre algumas coisas, alguns projetos, isso depois da eleição. E depois que ele falou algumas coisas, entrou na seara da segurança pública. Professor, eu sou, você sabe que eu sou professor, sou educador também de coração, mas eu tenho 32 anos de polícia militar, certo? Eu fui pessoas de frente, de linha de frente, fui professor da academia, fui comandante de batalhão, diretor de presídio. Eu tenho uma experiência considerável na segurança pública. E quando a pessoa se relatou em relação o que queria fazer sobre a segurança pública em Maxaranguape, eu disse de antemão: não vai dar certo. Quando eu disse não vai dar certo, essa pessoa arregalou os olhos e eu percebi que tinha cometido o primeiro erro, contrariar aquela pessoa. Percebi que tinha cometido o primeiro erro. Agora, eu acho que eu, dentro da minha experiência, tinha o direito, sim, de dizer o que eu penso sobre a segurança. E eu acertei. É tanto que a nossa segurança está um caos. Verdade. Está um caos. E nós sabemos, e discutimos já isso até em outros programas agora, de que o município, ele também tem responsabilidade na segurança pública, porque as pessoas querem jogar tudo para cima do Estado. E até como bem você falou no programa passado, que todos os entes federativos, eles têm sim sua responsabilidade, né? Mas, professor, não vamos mudar de assunto ainda não, que eu quero ainda falar alguma coisa sobre o estelionato eleitoral a nível de município, nosso município. Sim. De antemão, tudo que a gente fala aqui são fatos, certo? A gente não trabalha com suposições, são fatos. Então, tudo que eu vou falar aqui não é para atingir fulano ou ciclano, são fatos. Bom, vamos para o plano de governo do ex-gestor, junto com a atual gestora. O então gestor junto com a atual gestora. Inclusive até divulgaram ontem no grupo, não foi? Foi. Você viu? Foi, eu já tinha em mãos. Sim. O que a professora Nira, juntamente com o deputado Luiz Eduardo, na época prefeito, né? Eles afirmaram que iam trabalhar para a abertura de empresas ligadas ao turismo. Pergunto eu a você, professor, durante esses 6, 7 anos, você viu alguma empresa nova de turismo?
no nosso município. Não me recordo. E ainda vou lhe dizer mais. Aconteceu justamente o inverso, o fechamento do Manoa. Isso. Então, Gerava tantos empregos, né? são apenas detalhes, eu não estou aqui relatando tudo que está no plano, não. Então, o que aconteceu? Houve uma intenção de abrir as portas para a chegada de novas empresas, quando na realidade aconteceu justamente o contrário. O oposto. Saíram as empresas. Isso aí foi uma questão que eu fiquei observando. Outra questão, se falou de gratificar funcionários, sobretudo funcionários da educação e funcionários da segurança. Você, como professor, desempenhando bem o seu trabalho, lhe pergunto, você recebeu alguma gratificação extra? Não. Mas foi uma promessa que está no plano da prefeita Nira, na ocasião, vice-prefeita. Vou lhe fazer outra pergunta sobre as medidas de segurança pública municipal. Você viu o que a concretização do que eles prometeram? Você sabe que eles prometeram a formação na Guarda Municipal? Está no plano. Isso aí eu vi. Eu vi também. Não existe Guarda Municipal. Não existe. Não é isso? Disseram que iriam ouvir a população sobre a segurança pública. Foi até um questionamento que nós fizemos no programa passado. Ouvir a população, elaborar conselhos de segurança. Não existe isso. Por último, o desastre maior foi na educação, que se prometeu escola-parques, se prometeu, eu escutei isso, de tablet para todos os alunos, escolas com piscina, professor de judô, professor de xadrez, línguas. Isso aí é o que eu chamo de estelionato eleitoral. Prometer o que não pode cumprir. Então, no nosso município, aqui em Maxaranguape, houve um verdadeiro estelionato eleitoral. Se prometeu e não se cumpriu. Existe um desculpe, professor. Existe um projeto de lei, eu já falei para o deputado Nelson Brandão, não sei nem se esse deputado foi reeleito, capaz de não ter sido reeleito devido à ousadia dele, porque ele quer criminalizar. Ele quer que o candidato que prometer e não cumprir vá para a cadeia. Vai para a cadeia. Porque o estelionatário como 171, ele não vai para a cadeia? Por que é que o candidato 171 não pode ir para a cadeia? Deveria ir para a cadeia. Porque isso é enganar o povo. Você não pode ficar prometendo o que você não sabe se vai poder cumprir. Quando você não sabe, não existe a má-fé, ainda a gente leva assim, em consideração alguma coisa. Mas quando você tem a certeza que não vai cumprir, e mesmo assim engana o povo, esse candidato deveria sim ir para a cadeia, independente de ter sido eleito ou não. Isso acontece muito, e nisso que eu falei, como é feita a construção desse projeto político, desse plano de governo, que deve ser feito junto com a população, escutando. Quando não se escuta a população, coronel, vai acontecer o estelionato, porque você vai fazer algo, você vai escutar o marqueteiro, você vai escutar o seu assessor político, que vai dizer o quê? Vamos prometer para as pessoas enganjarem com a gente. No máximo, né? O candidato, se ele tiver boa fé, ele pode dizer que tem a intenção de fazer. Você ter a intenção é uma coisa, mas você dizer que vai fazer é querer enganar as pessoas. É aí que a gente tem que alertar as pessoas para saber escolher os bons políticos. E quando eles colocam assim, ó, tipo, se eu colocar num plano de governo dessa forma, vamos buscar recursos para viabilizar a melhoria. Você está falando que está indo buscar recursos. Então você não está dizendo. Esse aí eu fico calado. Mas quando você diz que vamos fazer isso, fazer escola-parque, colocar piscina nas escolas, e você não tem nenhum planejamento de que recurso vai sair esse dinheiro, exatamente, ou de que recurso vai sair essa obra. Como é que você vai, prometer fazer uma coisa que você não sabe nem se tem recursos para isso? Isso realmente é uma coisa que nós precisamos urgentemente. É aqui no programa, é nas escolas. Eu falo isso direto com meus alunos, apesar dos meus alunos lá em Maxaranguape
lá em Barra, ser alunos pequenos de 5º ano, mas lá eu converso com eles para que eles possam estar falando com os pais, para que a gente abra o olho para esse tipo de coisa. Isso. As pessoas estão caindo no conto do vigário. Isso. Estão caindo no conto do vigário, estão caindo, escutando. Aí vamos votar porque vai fazer isso para nossa região. Quem não acreditou, aí eu falo agora com as pessoas de Maracajaú, né? Quem não acreditou nesses últimos anos que Maracajaú seria o point do Brasil, do turismo. Quem não acreditou, né? Então é isso que fica aqui, um alerta para a população, para que vocês escutem mais as propostas, vocês possam analisar a proposta e dizer assim, rapaz, será que isso tem como fazer mesmo? E procure pessoas e converse com essas pessoas, porque tem muitas coisas que a gente sabe que não tem recurso, não tem de onde tirar. Exato. Então tem que ser pé no chão. Então vamos escutar agora em 2024, ano que vem, vai ser ano de eleição, ano de campanha, vamos escutar as propostas e analisar, pensar direitinho. Rapaz, será que ele pode fazer isso? Vamos ver quem é um candidato que está com o pé no chão. Isso é importante pra gente. Vamos ter cuidado com os estelionatários eleitorais. Não vamos cair nessas conversas. Isso. Vamos agora para outro ponto aqui, que é o chifre político. Esse também é um assunto. Isso é especialização sua. Não deixa de ser um estelionato. Deixa uma relação aqui, mandaram para mim ontem, eu anotei. Pergunta, quando soube que a gente ia falar sobre o chifre político, aí pergunta, professor, 4 perguntas. O que é o chifre político? Sim. Quem pode ser o chifreiro e quem pode ser o chifrudo? Qual a vantagem e a desvantagem de você colocar um chifre político? Já que está rindo aqui, mas é verdade, é doloroso, meu amigo. E a 4ª pergunta, quais as reais consequências para quem é chifrado? Ixi, então eu sou o Reginaldo Rossi do chifre político. Então, antes de falar sobre isso, eu queria só dar um alô pro pessoal que estão falando, que tem já algumas perguntinhas aqui, que eu acho que quando entrar no assunto nós vamos falar. Nós temos aqui, que falou aqui com a gente, foi Rony Costa, Walter Romero, que é um professor novo que entrou agora nesse concurso, bem enganjado, está lá com a gente no grupo dos efetivos e tem dado contribuições. Um abraço para você, meu amigo, e também para Rony Costa. E tem uma pergunta foi Rony Costa que fez. Depois tem uma pergunta aqui que também. Ele falou sobre o que a gente tem achado dessas propagandas enganosas que a prefeita Nira tem feito nas redes sociais, que nós vamos falar já sobre isso, que entra também, né, na questão do estelionato, mas assim, ela tem feito, né? Então, outra pessoa. Walter Romero falou assim, bom dia, pessoal. É triste saber que tem recursos e os professores aguardando para receber um direito. Walter, já nós vamos falar sobre isso. É triste saber que tem recurso. Já falei. Coronel, como pode a prefeitura tem um recurso e não cumpre a lei? Ele já está falando do Fundeb, né? Com 70%. Certo. Carlos Alberto, alguns políticos fazem piores, como a corrupção, e não são punidos. Era para acabar com a reeleição em todos os cargos políticos. Carlos, eu também concordo com o fim da reeleição. Eu, particularmente, não sou favorável à reeleição. Aí ele botou, estamos juntos lutando por uma educação melhor. Valeu, sou coordenador pedagógico, lá da creche. Certo. Valeu, irmão, um abraço. Aqui nós temos uma pergunta também, dizendo dirigida a mim, com sua vasta experiência em segurança pública, qual que seria a sua sugestão para diminuir o índice de criminalidade do município? Já nós vamos entrar nessa... Vamos abrir um... Mas fala, que ele não vai falar segurança dessa resposta? É porque não está bem no tema, mas eu vou responder. Dê sua resposta. Eu vou responder. Depois a gente entra no chifre, que eu estou me preparando, viu, para esse assunto. Preparado, vai anotando aí. Esse assunto é de relevância. Chifre político. A minha experiência que eu tenho é o seguinte, deixa eu lhe dizer, eu inclusive, os políticos aí poderiam, o Cadinho e Evânio, né, que estão participando aí na luta aí para ver quem é que vai ser o vice de Nira, poderia fazer um projeto aí dessa natureza para criar os conselhos sobre segurança pública. Conselho. Agora, conselho não é um conselho para chamar o secretário de segurança, chamar o comandante do... Não, é para chamar as pessoas que moram na comunidade. Tá entendendo? Porque são esses que sofrem na pele sobre a insegurança que nós vivemos. Então, seria o primeiro passo, criar conselhos municipais sobre segurança pública.
para escutar os anseios de cada comunidade. Seria o primeiro passo. O segundo passo, a criação da Secretaria de Segurança Pública e, consequentemente, as guardas municipais. Por quê? Não que a Guarda Municipal vá resolver o problema, mas a Guarda Municipal vai servir como uma interação através dos órgãos de inteligência e mapear, fazer um diagnóstico da criminalidade local, porque quem conhece somos nós que estamos sofrendo na pele, não é isso? E através desse serviço de inteligência, informar para quem realmente vai tomar a frente do combate de linha de frente, informar onde estão as manchas, que a gente chama manchas de criminalidade. Isso é uma coisa elementar, coisa que qualquer município, tem município que é metade de Maxaranguape e já existe esse tipo de trabalho, tá entendendo? Então, respondendo aqui, esses seriam os primeiros passos, né? Outra pergunta, aqui rapidamente, também é ligada à segurança, estão questionando como é que anda a segurança pública em Caraúbas. Estão questionando isso justamente porque, como eu disse da outra vez, a segurança pública em Maxaranguape, em Caraúbas especificamente, está de mal a pior. Professor Anderson, toda semana registrado um assalto. Toda semana registrado um arrombamento. Um absurdo, né? A polícia militar, eu entendo que faz o que pode. Mas veja bem, 1, 2 viaturas, tem como resolver? Não tem. Está entendendo? Não tem. Se não houver essa intervenção do município em ter mais cuidado, criar políticas de segurança pública, a coisa vai ficar pior. Olha, antigamente a gente não ouvia falar de estupro seguido de assalto. Já está acontecendo isso. No assentamento ali, São José, estupro. A pessoa assaltou a menina e estuprou. Assalto a mão armada virou brincadeira. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu espero ter respondido. Tenho aqui alguns alôs alguns abraços para a gente enviar aqui. Algumas pessoas estão nos assistindo aqui pelo meu Instagram também. Trilheiros de Maxaranguá, Fernando Luiz. Deixa eu só ver mais aqui. Fernando Luiz, Severo Neto, meu filho, obrigado. Mariano Tomás, que é o secretário de Ação Social lá de Maxaranguape. Aline Corretora, vereadora lá de Ceramirim, um abraço, querida. Rosiele Ribeiro, Etevaldo Júnior, lá de Ceramirim, meu primo, possivelmente pré-candidato a prefeito de Ceramirim pelo PT. Carol Boulos Ferreira, também a mãe de um aluno meu, de Léo, um abraço para toda a família. Erivan Constantino, Tiago Severo, professor Tiago Severo, meu irmão. Eduardo Fidelis, entrou, viu? Eduardo Fidelis. Tiago botou aqui, bom dia, mano, querido. Luana, também, Luana Castro, um abraço. Mari Bliss, Marcos Amorim, Jonathan Saturnino, Nana Menezes, Davi Costa, Melissa Gabriela e Regiane também entraram aqui. Um abraço para todos vocês. Eu não citei aqui, já apagou, já sumiu aqui, mas tinha muita gente. Eu tô dando só Deus, um alô, quem tá participando de alguma coisa. Acompanhando aqui e vamos lá. Mas desculpe aí, eu não fiz a mesma coisa que o professor Anderson. Então já sumiu aqui um bocado de nome. Com a coisa, não, eu vou, depois no próximo bloco eu te falo, a gente ainda tem como ver ainda. Né? Viu? Mas aí o pastor Tony Andrade tá mandando um bom dia pra gente. Tony Andrade, meu amigo, também um abraço. Grande abraço, pastor. Então, gente, reze por nós. Nós estamos agora, vamos falar agora sobre o chifre político, né? Que é uma forma de brincadeira. Aí, o que é o chifre político? O chifre político é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, viu? Porque o chifre político, ele é um estelionato sentimental, vamos dizer assim. É mais profundo. É mais profundo do que apenas enganar a população. Mas depois você vai me dizer se você foi Levei um chifre político grande, né? A pessoa leva uma brincadeira, aí eu digo, quando eu conto a história, o pessoal realmente... Quem brinca muito comigo é Juninho Play lá do grupo, lá da gente, Juninho taxista. Sim. E a gente fala muito, ele disse que levou também chifre. Então nós somos os dois únicos chifres. Mas depois que você explicar direitinho, eu vou dizer se eu levei também, que eu acho que eu levei também. Pronto, então vamos lá. Então o que é o chifre político? É que é uma coisa que eu também falo muito, e eu tenho muito cuidado hoje em dia, coronel. Em 2016 eu tive uma atitude que eu tinha na época 30 e poucos anos, e eu tomei uma atitude muito inflamada numa campanha política, defendendo um candidato,
até então candidato, que eu acreditava muito nas propostas, que foi um estelionato para mim, e eu acreditava muito nas propostas, e a gente, como político, porque o que um político quer, além do bem da sua cidade, coronel, ele quer também espaço. Ele quer espaço para mostrar a sua capacidade, ele quer espaço para mostrar as suas ideias, ele quer espaço para desenvolver um trabalho, para que, ao final desse processo de 4 anos, ele possa prestar conta com a população. Isso. Dizer, ó, população, eu tenho mais para fazer, eu posso fazer muito mais se eu chegar numa Câmara de Vereadores ou isso ou aquilo. Então, mas está aqui, ó, eu tenho o meu trabalho aqui para mostrar e vocês vão avaliar se eu posso continuar, se eu mereço um voto de confiança ou não. Só que o que acontece muitas vezes em Maxaranguape, especificamente nesses últimos 8 anos, podemos falar isso, que foi justamente uma traição. A traição que eu falo a muitas pessoas. Não foi só a mim. Eu digo porque eu tive coragem de dizer que sou corno político. Que levei o chifre. Você tem alguma coisa a ver de... Não se preocupe que você está debaixo do meu guarda-chuva. Né? Você tá no meu guarda-chuva, né? Tá no meu guarda-chuva. Tem a ver, então também fui chifrado. Ah, então pronto. Então somos os dois, sai daqui, a gente toma um aí pra afogar as mágoas. E é isso. E, infelizmente, isso virou uma prática. E esse assunto veio mais à tona recentemente, porque no grupo a gente estava conversando, e eu lembro que o Dudu falou pra mim assim, você vai cair nesse conto do vigário. E eu falei assim, conto do vigário vai cair você já. Porque esse grupo aí, ele já tem a reincidência no chifre político. E ele começou a rir, aí eu lembro que a prefeita, inclusive a prefeita Nira nesse grupo, me respondeu. E ela colocou assim, ela disse, eu não sei o que eu prometi pra você antes, que eu não cumpri, pra você ter essa mágoa com a gente. Se alguém prometeu pra você e não cumpriu, então você deve cobrar quem prometeu e não cumpriu. Aí eu disse assim, prefeita, Nira, a senhora autoriza eu dizer aqui o que foi que o que conversamos no nosso último bate-papo. Aí as pessoas movimentaram no grupo, entraram no meu privado, mas pelo amor de Deus, não falo nada, mas não era nada demais. Aí as pessoas ficaram assustadas à toa. Não foi nada demais. Eu ia apenas dizer que na conversa que eu tive com ela, nós tivemos uma conversa, não me prometeu nada de verdade. Ela e Edmilson me prometeram nada, apenas uma conversa em que traz uma esperança para você, traz uma esperança para o futuro. Para quê? Que as pessoas acham apenas que é a questão do oxigênio, que fala muito do oxigênio. O oxigênio já é outra que fala, né? O meu é o chifre político. Não é a questão de oxigênio, é a questão de nós queremos espaço. Claro. Nós estamos trabalhando por uma candidata ou candidato, mas nós estamos querendo um espaço para a gente desenvolver. Eu acho que eu tenho minha capacidade na área que eu trabalho, de educação, de esporte. Você tem uma capacidade incrível na área de segurança, também educação. Então a gente quer um espaço para a gente realmente poder contribuir para a nossa comunidade de uma forma mais real. Isso. Aí eu pergunto, quando eu falo isso, agora eu vou finalizar essa minha parte, quando eu falo a questão, o que é levar um chifre político? É o que aconteceu com aquele grupo de políticos da campanha de 2016. Observe quais foram os candidatos em 2016 a vereador, qual eu fazia parte. Onde eles estão hoje? Não tiveram espaço algum. O candidato que nós confiamos e nós apoiamos, simplesmente ele virou as costas pra gente e foi buscar os candidatos, os candidatos que venceram e que não venceram do grupo de oposição. Eu vi muito essa conversa. Isso foi muito decepcionante pra gente. É verdade. Eu entendo que é política, eu sei que política se faz somando, mas na hora certa. Isso. Mas se você pega um grupo de doido, porque quem vai pra uma oposição, naturalmente falando, é coisa de doido. Isso. A gente ir pra uma oposição onde não tem recurso, a gente sabe que não tem estrutura. Não tem como comparar uma estrutura de oposição com situação. É verdade. Então, naquele momento, eu trabalhava na prefeitura, eu era coordenador pedagógico da educação, eu tinha uma boa remuneração, e eu deixei lá para vir para o grupo aqui, grupo da oposição, que era um grupo que tinha estrutura, na verdade tinha estrutura, mas é diferente de você sair de um lugar onde estava tudo tranquilo e controlado. A máquina, né? Você veio para cá para se ganha ou não. Já pensou, eu saio do grupo da situação, que era o grupo de Neidinha, vou para uma oposição e se a gente perde? Isso. Como ia ser a situação? Isso.
Mas acreditei. Isso. E muitos aqui não acreditaram, ficaram aqui. E quando passa a eleição, ele pega a gente aqui, dispensa todo mundo e traz o pessoal pra cá. É um negócio... Teve inclusive um Não dá pra nem pré-candidato, entender, né? que hoje Não ele dá nem pra defende muita entender. gestão. Aí eu até disse pra ele, rapaz, você não era pra defender tanto a gestão assim. É. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Que depois eu digo em off, eu conto pra você o nome dessa Certo. pessoa. Ele ficou esperando. E o prefeito eleito não chamou o pessoal. Não chamando ele pra dizer onde é que você vai trabalhar, você vai fazer isso. Demorou 3 meses, ele foi lá no prefeito eleito e disse, prefeito, e aí? Onde é que vai precisar da gente? Ele disse, você chegou tarde demais. Palavra que ele disse pro candidato, que trabalhou, que lutou, que fez que tudo. Então, isso na minha opinião, caracteriza um chifre político. Professor, então, infelizmente, eu fui chifrado. Foi também? Fui também. Porque eu quando me convenceram a sair candidato, disseram uma coisa bem, não se preocupe, não se preocupe. Você é advogado, você vai ter seu espaço. Ora, então, independente de você ganhar ou não, foi essa a... Não se preocupe, você vai estar debaixo do nosso guarda-chuva, certo? E depois aconteceu a mesma coisa, idêntico, né? Depois da eleição, esqueceram do Coronel Moreira, mas tá bom. Eu não... Tem algumas perguntas Esse aqui? chifre não dói, não. Ainda Eu sobre vou- o que você falou sobre segurança, Sim. coronel. Deixa eu só Tá. aqui abrir aqui. Ah. O Igor, o assessor de Paulinho Freire, Sim, Igor. tá mandando... Igor Costa. tá mandando aqui um grande abraço e abraço também, Igor, e está dizendo que Paulinho Freire manda dizer que o mandato dele está à nossa disposição Oh, que em legal, Maxaranguape. que legal. Igor, grande abraço para você, meu Igor é amigo, gente boa. e fale com Paulinho Freire que nós fizemos o possível, né? Aqui naquele nosso trabalho, e eu acho que foi um trabalho que valeu a pena, viu? E que em breve nós vamos sim conversar com o nosso deputado. Um abraço também, Igor Costa, blogueiro também. Muito bom. Eu sempre devemos dar uma olhadinha no blog dele. Então, gente, temos aqui, Carlos Alberto falou aqui, seu Carlos, né? A segurança irá melhorar com a mudança das leis penais, tornando mais duras e mais eficientes. Os adolescentes era para ter uma idade mínima para ser preso aos 12 anos. O cara é bem... É bem radical, né? Mas é a opinião dele, né? Tá Mas certo. nos Estados Unidos Tem. tem estados que prende mesmo. Exatamente. Mas é outra Aí realidade. ele colocou, nos Estados Unidos os presos são incomunicáveis, não têm os direitos humanos para interferir, as leis são proibidas. E Walter Romero deu uma risada aqui, acho que foi do que eu falei, acho que é do chifre que ele tá falando aqui. Mas Então, gente, gente, Carlos, isso. né? Carlos. Carlos é o que falou da segurança. Infelizmente, Carlos, é uma estrutura. A gente não pode dizer, porque quando a gente fala de insegurança, aí pensa em polícia. Mas a questão de segurança pública ela é muito mais complexa, né? É muito mais complexa. Quando chega na polícia, a polícia é o topo. O problema vem da base. A questão da educação, né? Falta de emprego, e vai lá afilando até chegar na polícia e na prisão, né? Na condenação. Isso é o topo, né? Pois é, gente. Então estamos aqui nesse... Aí ele botou aqui, Tiago, meu irmão, Tiago Severo. Navegar em um navio que já está a todo vapor é fácil. Difícil é quem desde o princípio esteve preparando os motores para o funcionamento. Verdade. Isso é verdade. Na verdade, coronel, eu sou um cara hoje bem resolvido com relação a isso. Também. Né? Mas assim, é uma coisa... Politicamente é uma mágoa que eu tenho. Sei. Porque quando você trabalha muito... Nós trabalhamos muito em 2016. Muito. Andando. Eu adoeci naquela campanha, tava doente, chikungunya, e a chikungunya, principalmente aquela primeira chikungunya, que eu vi todo mundo hoje tem chikungunya, é coisa normal. Aquela primeira vez que todo mundo pegou chikungunya, eu fiquei com sequelas até hoje. Até hoje eu sinto dores nas mãos. Pronto, eu tô aqui nesse ambiente frio, tô sentindo as mãos doloridas. Então é muito complicado. E quando depois a pessoa vira as costas para você e a pessoa não valoriza o trabalho daqueles que estiveram semeando com você na hora da colheita e você não deixa a pessoa colher junto, professor é muito Anderson, complicado. Na verdade, professor Anderson, a gente tem que se preparar. Aí daí a necessidade de a gente se educar. Quando a gente se educa, a gente tem espaços.
se não tiver espaço na prefeitura, a gente vai ter espaço no Estado, vai ter espaço na empresa privada, a gente vai ter um espaço. É verdade. Tá entendendo? Daí a necessidade de a gente ter uma boa educação. Eu costumo dizer, sabe o seguinte, se eu cair, eu caio de pé. Eu perdi a eleição, eu caí, mas caí de pé. De pé por quê? É melhor você perder e cair de pé do que você ganhar de joelhos. É verdade. O que adianta você ganhar e ter que estar lambendo pé de prefeito para poder arrumar um mísero emprego de um salário É mínimo? verdade. E eu falo sempre, porque assim, Tiago também tá, Tiago Santana, Tiago, sobrinho de Amaro, de Albani, também tá falando. Alô, Aí a Andressa então eu vou tirando começar a falar onda. um pouco Aí a também Andressa aqui Igor. tirando. Andressa é amigo meu, Andressa 9 oficial, é o meu centroavante. Ele botou aqui, Dorival é melhor que Diniz, saudações rubro-negra, grande Dinho. Ei. Leu que ele tirou onda comigo, que eu gosto muito de Diniz, treinador Diniz. E o Dorival, treinador de São Paulo. Eu não gostava muito, mas já tô gostando do Dorival, viu, Andressa? Chegou na final aí. E Tiago Santana mandando um abraço também aqui. O Enia Cristina, minha comadre também. Então, gente, finalizando esse assunto, tem mais alguma coisa pra falar sobre o chifre? Porque tá doendo, viu? Não, tá doendo. Tá doendo. Vamos esperar. Assunto chato, tal do chifre. Eu tava dizendo aqui, daqui a 100 anos a doendo, gente ainda tá vai ainda falar sobre essa expressão de chifre político. Tá bom, tem um Mas- comentário aqui de Walter. Eu trabalho no Eva Varela e no Calixto. Pensei que era na creche. Se as escolas funcionarem em tempo integral, com projeto diverso, a gente reduz a criminalidade. Os Isso. meninos estão no 9º ano com problemas de leitura e escrita. Isso, Estão indo para o ensino médio sem nunca ter visto um computador. isso. Complicado. As atividades de educação física na escola estão comprometidas porque o quintal está um mato que está sendo limpo pela comunidade, porque já foi enviado ofício para a prefeitura e nada. Complicado. A nossa... Vamos falar agora do segundo no bloco. final a gente vai Nós vamos, falar dar sobre nós vamos dar um break agora nesse primeiro bloco para a gente tomar uma água que a garganta secou. Mas assim, fica aqui para que a gente, eu sempre aconselho as pessoas, inclusive eu aconselho alguns caras ali que estão no grupo que defendem muita gestão. Calma, porque a gente não pode perder a amizade por Não. causa de questão política, porque depois você leva um chifre Não. político É. e depois você vem com cara de Eu boi lambido. Eu tava Então, falando é melhor ter calma. Eu tava falando aqui com um amigo. Defenda, mas defenda com equilíbrio. Defenda, mas tome cuidado, com porque equilíbrio. porque a política partidária, ela é muito ingrata. Eu falei isso para uma determinada pessoa amiga. Defenda, mas cuidado, que a política partidária é muito ingrata. Vamos dar 2 minutos aqui de break, só pra gente tomar água, a gente volta com o segundo bloco, aí a gente vai falar sobre educação. Nós vamos tirar o segundo bloco completo sobre educação. E no final, no início do segundo bloco, eu quero que você fale sobre a questão da propriedade, daquele assunto. É importante, Tá é bom? importante. Aí depois do que ele vai falar, né, a gente tenta educação Direito e de não para propriedade, mais. já a gente vai falar. Direito de propriedade, Isso. certo? Um abraço. Isso. Até mais. Então, agora você já sabe, hein? Podcast MP Macharanguape em pauta. Todos os sábados das 11 da manhã ao 12:30, com o professor Anderson Severo e advogado Coronel Moreira. Podcast MP Macharanguape em pauta. Todos os sábados das 11 ao 12:30. Transmissão exclusiva pela Litoral 87 FM Maracajaú. Não perca! Fica ligadinho aí, tá bom? Podcast MP Macharanguape em pauta. Esperamos vocês, viu? Litoral FM Maracajaú. O tempo todo juntinho de você. Litoral 87. Litoral FM. Litoral FM Maracajaú. Litoral, o tempo todo e cada vez mais juntinho de você. Juntinho de você. Litoral FM.
Então, agora você já sabe, hein? Podcast MP Macharanguape em Pauta. Todos os sábados das 11 da manhã ao 12:30, com o professor Anderson Severo e advogado Coronel Moreira. Podcast MP Macharanguape em Pauta. Todos os sábados das 11 ao 12:30. Transmissão exclusiva pela Litoral 87 FM Maracajaú. Não perca! Fica ligadinho aí, tá bom? Podcast MP Macharanguape em Pauta. Esperamos vocês, viu? Então, agora você já sabe, hein? Podcast MP Macharanguape em Pauta. Todos os sábados das 11 da manhã ao 12:30, com o professor Anderson Severo e advogado Coronel Moreira. Podcast MP Macharanguape em Pauta. Todos os sábados das 11 ao 12:30. Transmissão exclusiva pela Litoral 87 FM Maracajaú. Não perca! Fica ligadinho aí, tá bom? Podcast MP Macharanguape em Pauta. Esperamos vocês, viu? Voltamos depois de uma paradinha para beber água. Nós vamos agora entrar no segundo bloco. Nós vamos iniciar falando sobre direito de propriedade. Por que nós vamos falar sobre isso? Recentemente, lá em Macharanguape, tivemos uma situação, acho que há 2 semanas, isso, Coronel? Mais ou menos isso. 2 semanas, onde chegaram até o blog, chegou aqui pra gente também, nos grupos sociais, de redes sociais, um confronto. Não deixa de ser um confronto. Populares lá em Macharanguape que estão tentando tomar posse de um terreno, e supostamente apareceu um dono com capangas, vamos dizer assim, com pessoas armadas, tentando intimidar os poceiros. E eu não sabia, vim saber recentemente que o Coronel Moreira é advogado desses grupos, dessas famílias que estão. Então, para não ter controvérsia, dizem que é errado, outros dizem que é certo e tal, outros vi opiniões distintas. Então, o Coronel vai falar um pouco sobre esse direito de propriedade que tá na lei, né, que é legal. Então, ele vai explicar aqui o que realmente aconteceu, Coronel. Professor Anderson, primeiro aqui um abraço para a Leninha, lá de Barras Novas. Saudade, viu? Obrigado aí pela lembrança e pelos elogios. Não é tudo isso não, mas muito obrigado, Leninha. Saudade. Veja bem, o direito de propriedade é uma coisa que está na lei, certo? A pessoa tem aquele direito a ser respeitado, só que esse direito ele é muito a ser restrito. A gente vive num país em que poucos têm muito e a maioria, muitos, não tem nada. A verdade é essa, tá entendendo? E isso cria um conflito social. Isso cria um conflito. Então, se o indivíduo tem uma terra lá muito grande, muitos hectares, porém, não produz nada, não planta nada, não constrói nada, às vezes sequer recolhe o imposto. Essa terra, professor, ela não está cumprindo com sua função social. Sim. Certo? Então, quando ela está nessa condição, ela pode sim ser tomada por aqueles que precisam do lugar para sua moradia. Certo. A gente não está falando aqui, minha gente, de MST, não é isso. Não é movimento sem terra, não. A gente está falando de direito à propriedade, tá entendendo? E é um direito fundamental que está na Constituição. A Constituição Federal, nossa Carta Magna, diz que todos têm direito à moradia, todos. Então, por que é que muitos não têm direito de ter sequer um lugar para morar? Está entendendo? Então, é o que está acontecendo lá em 2 casos, são 2 grupos de pessoas que lá em Macharanguape. Certo? A terra lá desocupada, não produzindo nada, não estava sequer, que se tomou conhecimento posteriormente, que sequer os tributos estavam sendo recolhidos. O que as pessoas fizeram? Foram lá e invadiram para construir suas casas. No primeiro caso, acredito que já tem cerca de 80 famílias, já inclusive com casas construídas e tudo. Nós estamos
por uma falha processual que não foi culpa nossa, a gente assumiu o processo depois, por essa falha processual, já houve uma determinação para que essas terras fossem, do primeiro caso, fossem desocupadas. E eu estou questionando com a Justiça para ver o lado social da coisa. Apesar de ter passado o prazo, ter se perdido o prazo, mas eu estou tentando sensibilizar o juiz da causa para que tirar essas pessoas hoje, mais de 80 famílias instaladas lá, vai criar uma confusão. Um problema social. Né? Então, é uma coisa, e é tanto que está para se decidir, não sei como é que vai ficar. Nesse caso agora, por último, que é uma coisa muito preocupante, vocês devem ter visto nas redes sociais, pessoas que foram até lá, um grupo de pessoas que não, inclusive encapuzadas, agrediram as pessoas que estão lá ocupando, e houve inclusive disparos de arma de fogo. Minha gente, veja bem, quando existe uma invasão, ali tá havendo ali uma briga de direitos. É o direito de moradia contra o direito à propriedade. Tá entendendo? É um litígio social, certo? Mas como é que tem que ser decidido? Através da justiça, através de uma ação possessória. Tá entendendo? Não pode a pessoa chegar lá que diz: ei, sou o dono, sai, dá um bocado de tiro para cima e botar o pessoal para correr. Não é. O caminho não é esse. Tá entendendo? O caminho não é esse. Foi isso que eu questionei, orientei o pessoal a ir para a delegacia, prestar a devida queixa e eu vou acompanhar de perto. Não estou dizendo, se de repente a justiça, deixei bem claro, se o juiz chegar, sai, vocês vão sair imediatamente. Ninguém vai questionar. Ordem judicial não se discute. Agora, pelo que eu sei, sequer o imposto daquela terra lá estava sendo recolhido. Pelo que eu sei, a terra não está escriturada. Ou seja, não tem um dono efetivo. Então, a orientação que eu dou é pacificamente, não vai negócio de arma, de arma, nem arma branca, eu até inclusive recomendei, esse negócio de faca, de facão, foice, nada disso, certo? Nada disso. Se houver uma determinação de vocês saírem, essa determinação tem que ser da justiça, e não um grupo lá de pessoas ligadas ao suposto proprietário botar a força para fora. Isso aí não existe. Não existe. Então, a gente está nesse impasse, certo? Eu estou assessorando eles juridicamente. Volto a dizer, não sou a favor de invadir terras que legalmente esteja a pessoa seja proprietária, né? Agora, tem que ser resolvido na justiça. Não é isso? É essa a minha orientação que eu tenho dado. Ok. Então, é muito importante esse esclarecimento, coronel, porque até mesmo nós observamos muitos comentários de pessoas que não estão sem informação e tomaram partidos, né? Ou seja, a justiça vai decidir. Agora, isso. A gente deixa esse alerta que isso não pode. Nós não estamos no faroeste, tudo é decidido num duelo. Num duelo. Isso. Então, não é. Então, a justiça vai decidir, o coronel está representando como advogado, ele também está representando essas famílias, e a gente espera, né, a gente aqui do programa espera que pacificamente seja decidido, seja tudo resolvido da melhor forma possível. Então, gente, agora nós vamos entrar na pauta de educação, certo? Que é uma pauta que a gente já, vários programas que a gente vinha se organizando para falar, e a gente sempre está deixando, e hoje nós vamos dar realmente esse segundo bloco agora, sobre a pauta educação. E eu também coloco aqui, eu postei ontem no meu blog, se você quiser dar uma olhadinha lá, pessoal, é no andersonsevero.blogspot.com. Então eu postei ontem, assim, a matéria, eu botei assim, barra é barra, só não é Brasil. E botei ZA, que é dando referência a Zé Alexandre, saudoso Zé Alexandre, que falava, essa frase é dele, né? Barra é barra, só não é Brasil. E nós estamos falando, gente, de uma situação de educação que é muito complicada hoje em Maxaranguape. Hoje eu acho que o ponto
tem vários pontos, mas o ponto negativo hoje de Macharanguá se chama educação. Educação, concordo. A educação, ela vem trazendo, vem saboreando um gosto amargo, né? De falta de planejamento, de falta de sensibilidade com a educação, de falta de prioridade na educação. Então, isso a gente tem notado e tem visto isso presenciado, isso todos os dias. Eu, que sou professor, já há 24 anos aqui em Macharanguape, já vi várias gestões e eu tenho notado que essa gestão, essa agora de 2017 para cá, ela não tem dado uma prioridade, ela está tendo até prioridade em questão de colocar a questão de judô, competições, está acontecendo isso, estão levando, Morfeu está levando o pessoal não sei para onde, projeto disso, projeto daquilo, mas não está valorizando o que é principal. O que é o principal hoje que se faz, claro, primeiro o aluno. O aluno, principalmente depois da escola nova, do saudoso Anísio Teixeira, o protagonista hoje é o aluno. Mas os profissionais da educação têm uma importância muito grande. E os profissionais da educação não se sentem prestigiados pelo que está acontecendo hoje em Macharanguape. Aí eu coloquei aqui. Eu até escrevi errado aqui, que eu botei. Para você se posicionar no que está acontecendo em Macharanguape, na verdade está escrito assim, para você se situar. Eu coloquei aqui, ó. Estamos sem reajuste do Fundeb de 14,9%, que é o reajuste para esse ano. O do ano passado era 30,33%, foi dado. E esse ano de 14,9% não foi dado esse reajuste. Mas o pior não é isso, coronel. O pior é que sequer os professores foram chamados para uma conversa, para dizer, gente, está acontecendo isso, financeiramente a gente não pode, da desculpa que fosse. Isso. Mas uma satisfação é que não aconteceu. Nós vimos que a professora Nira dizer em redes sociais que não ia conversar com você. Até retrucou também, eu também falei. Ela disse que não dá satisfação ao sindicato, só dá satisfação aos pais. E pelo contrário, o sindicato representa os professores. Representatividade. É representatividade. Se a gente concorda ou não, mas é uma representatividade escolhida pelos próprios professores. Isso. Aí, eu estou botando aqui, coronel, estou situando para depois a gente ir comentando esses pontos. Eu botei aqui, a prefeitura cortou o transporte para professores que já existia há 20 anos. Que era o pessoal levar o pessoal de Ceramirim para Dom Marculino e para Riacho d'Água. Cortaram esse ano. Proibiu até mesmo a carona para professores no transporte escolar. A outro ponto. Em uma votação em caráter de emergência, a Câmara votou a mudança do plano de cargo e salário e retirou o terço de hora atividade dos profissionais. Absurdo, eu coloquei aqui. Isso é apenas um resumo de perdas e pancadas que você vem recebendo dia a dia. Então, coronel, vou falar logo essa questão do transporte e desse reajuste. E desse diálogo, da falta de diálogo com a categoria. Isso realmente é muito triste quando a gente percebe que nós da educação não temos o devido respeito, nós não somos respeitados. Então isso é muito triste. O que eu fico mais assim, sem entender, que eu não sei se ainda existe, aparecem algumas pessoas que vêm defender a posição da prefeita Nira. Eu entendo até que por uma questão de conveniência política, algumas pessoas podem até, deveriam não, optam até em se calar, tá entendendo? Mas você ir defender o que não tem defesa, defender o indefensável, é um pouco sem lógica. Eu vi um debate seu com um colega nosso, em que ele quer explicar, quer justificar esse fato da professora Nira ter retirado o transporte dos professores, dizendo, inclusive, que todos os funcionários deveriam, então, ter esse mesmo direito de transporte. Minha gente, é como você estava explicando, não é questão de que o carro vai lá pegar exclusivamente o professor na casa dele e trazer para cá, não. O que eu questionei com a professora Nira é que a professora, prefeita, o ônibus já não vem nesse trajeto
O ônibus já vem nesse trajeto. O ônibus não vai desviar o caminho para lugar nenhum. Ele vem nesse trajeto. Tem professores que optam, inclusive, a vir até em pé. Até em pé. Contanto que tenha esse espaço. E ela disse não. Não porque foi os universitários que pediram. Eu, particularmente, lhe digo, eu não acredito que a classe universitária, talvez um ou dois, a classe universitária tenha exigido isso da professora Nira. Mas foi o que ela disse. A classe universitária está pedindo para os professores não vir no ônibus. É um absurdo, rapaz. O professor, ele não é a peça fundamental, mas ele é uma peça importantíssima dentro da educação. Importantíssima, é claro. Primeiro o aluno, né? Primeiro o aluno. Mas logo em seguida, o professor tem essa importância fundamental. Então, por que não deixa, ainda até usei o termo carona. Aí um dia disse, mas é proibido dar... Minha gente, olha, existe o seguinte, existe... A LDB, a Lei de Diretrizes Básicas, fala sobre o transporte dos alunos. Realmente, ela não cita, professor Anderson, ela não estende ao professor. Mas também ela não proíbe. Ela também não proíbe. Então, ou seja, ficou como se fosse uma coluna. Aí o que acontece, professor? Tem alguns municípios que eu já pesquisei, que existe uma lei municipal em que autoriza os professores usar o ônibus. Eu não sei nem se é constitucionalmente legal, mas, veja bem, existiu a sensibilidade de alguns vereadores, e agora eu vou chamar, inclusive, a atenção, vou citar outra vez, bora Cadinho, bora Evânio, vocês que querem ser vice da professora Nira, por que é que não apresenta aí um requerimento, certo? Pedindo essa autorização. Para os olhos dos professores, vocês seriam bem vistos. E para fundamentar esse requerimento, pode colocar até mesmo, seja uma carona que não, desde que não comprometa as vagas sentadas dos alunos, até que pode ser isso. Eu acho até um absurdo, mas infelizmente pode até ser isso, mas eu acho que o caminho é esse. Professor, que veja bem. Olha, infelizmente, esses ônibus servem para outras coisas também. A gente sabe, serve para levar o pessoal para festa, essas festas organizadas pela prefeitura, eu não tenho nada contra, não. Serve para o pessoal ir jogar futebol, também não tenho nada contra, não. Mas se serve para tudo isso, por que não pode servir para transportar os professores? É um negócio sem sentido, tá entendendo? É sem sentido. Então, Cadinho e Evânio, vocês dois, que não podia estender, eu não vou dizer a Albanita, porque a Albanita, se ela fizer um requerimento desse, vai ser negado, né? Mas os demais vereadores podiam apresentar uma solicitação dessa, uma autorização, porque era bem vista, e é legal, e é possível. É possível. Ou seja, é mais um desserviço. Eu acho, professora Nira, que a senhora está cometendo um desserviço para a educação do município, proibindo os professores de usar o ônibus. Até mesmo que nós recebemos também um estudo. Sim, tem uma pergunta do... Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta, meu Deus, eu esqueci aqui. Carlos Alberto, ele botou aqui uma crítica que eu não concordo com ele, mas a gente respeita a opinião de todos. Ele colocou que muitos professores estão deixando de lecionar e deixando muitos alunos sem aulas para ser sindicalista. Essa questão do sindicalista, pessoal, Carlos e outras pessoas aí, nós elegemos uma coordenação do sindicato e esses coordenadores, eles têm por direito, não é ilegal, isso é por lei, eles têm direito a exercer essa função classista e eles representam e é escolhido pelos professores. Eu sou sindicalizado, sou assim, sindicalista, mas eu continuo dando aula. A questão é quem foi eleito, que é uma eleição democrática, quem os professores elegem para representar. Porque o pessoal é uma luta muito grande, tem que andar nas escolas,
tá todos os dias andando no município para poder saber como está a situação e montar Carlos, as reivindicações. Né? Carlos, infelizmente ou felizmente, Carlos Alberto, infelizmente ou felizmente, isso não pode ser dirigido tão somente à classe dos professores. Em toda profissão, os eleitos diretores, presidentes, eles são afastados. Isso é lei, não é questão da classe dos professores. Verdade. Agora, que de fato existe em alguns segmentos aí, aqueles que querem se eleger justamente para não trabalhar. Aí é verdade, em todo lugar existem os bons profissionais e os maus profissionais, certo? Mas isso aí não é um problema específico da classe dos professores, não. É verdade. Mas obrigado, viu, Carlos Alberto, pela sua Obrigado. participação. Você sempre mas participado. é válido, é válido. Porque assim, na verdade, quando esse professor se retira... Ele está na lei? Tá bom. Então, se o profissional ele está ali representando, ele tem todo o direito, por lei, de se afastar das suas atividades pelo período do mandato dele. Depois ele retorna para a sala de aula. E o município tem que ter professor substituto para colocar. E eu acho que aluno nenhum pode ficar sem aula devido a essa questão. Maria Lidiane, um abraço. Vanisca, outro abração. Estamos aqui também. Aí nós estamos falando sobre o transporte. Então eu acho, o Fundeb, ele é do 100% do recurso do Fundeb, 70% tem que ser gasto com salário dos profissionais de educação e 30% com manutenção da educação. Isso pode ter N e N situações que você pode investir, inclusive do transporte dos professores. Porque queira ou não queira, nós temos regiões do nosso município que é de difícil acesso. Não tem transporte público. Aí como é que você faz um concurso e sabendo que ali não tem condições de transporte, sabendo que ali não vai ter, e você não faz algo para melhorar a logística dos profissionais? Gente, você está levando... É igual quando acontece uma epidemia. Você não faz de tudo para o médico chegar naquele lugar? Vou te dar um exemplo. Os médicos que trabalham lá na Amazônia, região Amazônia, não tem barcos, avião e tudo, helicóptero para levar os médicos a regiões mais difíceis. Então, é a mesma coisa essa situação. Uma pessoa que vai trabalhar lá em Santa Ana, lá em São Lourenço, dá aula lá em Nova Vida, lá em Vale Verde. São regiões que é de difícil acesso. É fácil acesso para quem está ali no entorno. Mas para quem vem de outra cidade é difícil. Então o que custa a prefeitura colocar a logística dentro desses 30%, retirar uma parte para investir em transporte? Né? Pode fazer uma linha que leve de Ceará-Mirim até Santa Ana e na volta trazendo todo mundo. Eu acho que isso é legal, eu acho que isso é possível, eu acho que está faltando sensibilidade por parte dos nossos gestores, por parte dos nossos políticos. Falta de política pública. Exatamente. Porque todo procedimento é possível. É possível. A lei ela diz os maus jurídicos que diz que as leis foram feitas para não ser cumpridas ou para se burlar. Os maus jurídicos falam isso. Mas isso quer dizer o seguinte: em todo caso, através de políticas públicas, se não está lá especificado, mas você pode fazer sim alguma coisa porque o objetivo é o quê? A educação. A educação nós sabemos que é um pilar de toda a sociedade. Os países que investiram em educação, professor Anderson, são países como Luxemburgo, Suécia. Desenvolvidos. Isso acontece com o país e dentro dos municípios. Nós temos municípios no Brasil, point. Agora, e em contrapartida, temos uma Macharanguape da vida. Aí voltando para esse assunto, aí o que acontece, gente? Aí esse estudo que nós recebemos, coronel, ele mostra que Macharanguape, em 2022, ele aplicou apenas 50% do recurso que é para aplicar com os salários. Quando era para aplicar 70%. 70%. Né? E esse ano agora nós estamos com 54% aplicado em salários. O que deve ser feito? O que é feito em outros municípios sérios que priorizam a educação? Quando você chega ao final do ano que você não consegue aplicar os 70%, e eu não estou dizendo aqui que você tem que logo no início aplicar os 70% justinho. Até mesmo porque pode acontecer uma série de coisas, um concurso, chamar mais funcionários, e você já está no limite, você não pode pagar mais do que aquilo. Então, paga-se um pouco menos, beleza,
leva lá e quando é no final do ano, você tem que pegar e ratear isso entre os professores, entre os profissionais da educação. E isso não aconteceu. Não tá acontecendo. Para falar que já aconteceu isso 2 vezes, isso aconteceu lá no início, no mandato de Amaro. Quando Amaro foi prefeito de Maxaranguape, ele pagou 2 vezes o rateio. 2 anos só. Sim. Não pagou mais que isso. Mas meu pai, na época, era vereador da situação, e eu lembro que eu comentei isso no Globo essa semana. Meu pai era da situação e eu chamei pai num canto. Pai, vamos bater de frente com relação a esse rateio. Porque eu sou professor, seu filho é professor. Ele, caramba, filho, vai ser complicado, mas vamos lá, vamos à luta. Chamamos o sindicato foi lá pra casa, a professora Andréa, lembra disso, e todo mundo. Fomos pra uma reunião que a gente batemos até boca com o Chico Araújo, que era o cara, o cara mais, é como fosse hoje o Edmilson na prefeitura. Sim. Era o cara que respondia por toda a questão burocrática. Quem e era ele o prefeito? era Amaro. Era Amaro. E nós batemos boca com ele, pai vereador da situação. E depois Amaro até chamou a gente, rapaz, vamos pagar mesmo. Então a gente viu realmente que tinha direito e pagou pra gente o rateio. Se eu não me engano, 2002 ou 2003, alguma coisa desse tipo. Foram 2 anos. E eu acho que isso tem que acontecer. Tem alguma pergunta? Comentário, vamos ver aqui. Fica a pergunta, por que 54%, né? Aí tá aqui, Andréa Vasconcelos, que é sindicalizada, do sindicato. Ela é da estadual, mas ela é daqui, de Maxaranguape. Bom dia a todos e todas. Falta de vontade política para dar melhores condições de trabalho aos profissionais de educação no nosso município. Valeu, André, obrigado pela participação. Pode ligar também, viu, André? Se quiser, pode ligar, fica à vontade. André foi também a coordenadora da regional aqui do Sint no município, até a última gestão, e agora tem outra pessoa. Sabia, professor Anderson, que isso é questionado, é possível ser questionado na justiça. Inclusive, vamos aí fazer um alerta ao sindicato para questionar isso, né? Isso. Questionar. Isso aí pode ser questionado na justiça, o porquê disso. Inclusive, eu já vi gestores sendo punidos, certo? Sendo multados por não cumprimento desse recurso da Aí ligaram para mim, pessoal da gestão, uma pessoa da gestão ligou para mim e disse, professor, só que você está esquecendo que isso aí pode ser aplicado até o final do ano. Então a gente tá no prazo. Eu disse, por que 2022 não foi aplicado? Não foi aplicado. Aí a pessoa parou na hora e disse, não falou nada, calou-se. Porque se o ano passado não aplicou, esse ano não ia aplicaria de novo. Talvez até aplique do nosso questionamento. Claro, agora, talvez aplique. E esperamos tomara que aplique, né? Espero que aplique, que isso é bom pra gente. Isso. Então, primeiro, gente, essa desculpa de que não vai dar o reajuste por falta de recurso, já está provado por esses estudos do Diese que isso morreu. Essa narrativa morre. Isso. Tem que inventar outra, porque essa dizer que não tem recurso, nós sabemos que tem recurso. E outra, 2023, pelo menos no Fundeb, eu não sei nas outras receitas, mas no Fundeb houve aumento de recurso em 2023, comparando ao mesmo período de 2022, certo? Houve um aumento, né? E então isso aí cai por terra dizer que não tem recurso, Maxaranguape não tem recurso para dar o reajuste dos 14,9%, ao qual temos direito por lei. Então isso não. Aí ficam dizendo que não pode, que é aquilo. Aí outra coisa, a questão do concurso público. Cara, a falta de respeito que está acontecendo também com os concursados. Eles estão matando eles na unha. Isso. Não estão chamando os quantidades de suficiente de profissionais. Aí eles ficam dizendo que estão dentro da lei, tem um cronograma que estão obedecendo. Isso é a maior balela que pode existir. Cara, todo concurso que eu já fiz, pronto, eu passei no concurso do Estado, quando fiz a primeira chamada eu já estava dentro. Isso. Chamou todo mundo se apresentando. Olha, a gente faz o concurso para a Polícia Militar. Tá lá, porque tem uma lei específica, assinada, sancionada pela prefeita, que existe necessidade de 6 professores de geografia. Está lá dizendo que tem vagas para 6 professores de geografia. O que ela tem que fazer? Chamar 6 professores de geografia, não é isso? Isso. Chama, na medida do possível, e vai colocando nos seus devidos lugares. Por que chama um? Aí depois chama mais um.
chama um precisando de 6. Exatamente, tem lógica o negócio Aí desse. ele chama um, aí dá aquele prazo pra poder, não sei o que, aquela coisa toda. Aí se esse um não vier, aí chama o outro. Aí se outro não vier, até que complete os 6. Passou o estágio Meu probatório. amigo, já passou os 3 anos. Tá entendendo? Então, essa história que, inclusive o secretário de educação questionando que. Não tem o que questionar. Não tem o que questionar. Certo? A coisa não está sendo feita do jeito que é para fazer. Aí nós fomos essa semana para uma formação que esse debate sobre a questão dos 70%, eu fui para uma formação lá na Secretaria de Educação, lá em Maxaranguape. E quando eu chego lá, o palestrante, rapaz, houve um incômodo tão grande, coronel. Um incômodo tão grande. Porque esse rapaz estava falando e ele começou a fazer críticas à administração. O palestrante foi contratado e já estava... E todo mundo, eu via o corre-corre de um lado pro outro, o zum-zum. Eu disse, pessoal, esse cara não vem mais não. São 4 encontros que esse cara vai fazer com a gente. Sim. Eu disse, é capaz desse cara não vir mais. E se vier, eu acho que vai mudar um pouco a atitude. E ele começou a falar, ele disse, gente, Maxaranguape, isso aqui foi o que veio pra Maxaranguape. Aí mostrou. Quando ele mostrou, os professores fizeram assim, ó. 23 milhões pra Maxaranguape, todo mundo olhando aí. Aí uma pessoa da secretaria se levantou e disse assim, olha, mas esses 23 milhões, mas peraí, não é bem assim não. Aí começou a dar uma desculpa. Eu disse, não, eu quero saber que é 70% desse valor que tem que ser investido no salário de professor. E os 30% melhorar as condições das escolas, que não tá nada bem. Aí pronto, o pessoal deram uma risada. Mas foi muito engraçado mesmo. É importante demais. As pessoas, você vê, até a nível dos professores, tinha gente que não tinha conhecimento, né? Então, se essas coisas, é como, eu achei até um absurdo, uma determinada pessoa chegou e disse, mas vocês estão indo muito fundo, vocês estão debatendo coisas que as pessoas não sabem, para você ver, questionando que a gente está questionando assuntos que a população não sabe. Ora, e não é para ser questionado Esse mesmo? É o objetivo, trazer publicidade do que está acontecendo. Exatamente. Ou seja, prefere que a população viva na ignorância, né? E não pode ser assim. Aí Walter Romero Júnior, que é professor também, falou assim, estamos no 3º bimestre. Os alunos do EVA não tiveram aula de ciência e estão também sem professor de inglês. Cara, essa aí foi pesada. Lá no Gregório, não, né? foi aqui, tá dizendo aqui no EVA. No Sim, EVA aqui de Maracajaú. Não tem, né? Não, lá... Já estão no 3º bimestre, não tiveram aula de ciência e estão também sem professor de inglês. Que eu saiba, a do Duque de Caxias... tem 2 EJA, né? O fundamental. Se eu não me engano, 6º e 7º. Eu trabalho lá no Duque. E são 2 turmas. Quando tem aula, EJA, é supletivo. Quando tem aula para o 8º e 9º, para determinar, não tem para o 6º e 7º, que é um professor só. Além de juntar as 2 turmas, 6º e 7º, 8º e 9º, esse professor uma semana dá para uma turma, e outra semana, quando era para ter 4 professores, só tem um para 4 turmas. Complicado. Tá entendendo? Bem complicado. Aí é complicado, meu amigo. Como é que André colocou cadê aqui o ensino de qualidade, o ensino de primeiro mundo? Aí a gente vai voltar para aquela história do estelionato político eleitoral. Verdade. André Vasconcelos, né, nossa professora querida, foi minha professora e hoje é minha colega de trabalho, uma ótima professora. Exatamente, Anderson, recurso financeiro tem, o estudo do Diese mostra isso. Ela está dizendo assim, recurso financeiro tem, o estudo do Diese mostra isso. Inclusive, o estudo aponta que houve um aumento também no fundo de participação do município, em torno de 4%. Desfazendo a ideia de que os municípios tiveram queda de FPM. No nosso município isso não ocorreu. Não aconteceu, né? Aí ele botou aqui, ó, Walter Romero botou aqui, o 6º ano na sexta-feira não tem aula no EVA. O 6º ano na sexta-feira não teve aula lá no EVA. Obrigado, Andréa. Olha só que informação interessante aqui que a professora Andréa nos passou. De que, inclusive, em Maxaranguape houve um aumento de 4% no fundo de participação do município. FPM. Se conclui que dinheiro tem. Tá Dinheiro faltando... tem. E eu acho interessante, viu, André? Eu acho interessante
que na prefeitura, a prefeita não recebe os profissionais de educação, não tem recebido, achando que a gente tá ali, acha que não é importante reivindicação, mas são os primeiros a estar reivindicando, que teve essa greve dos municípios, reivindicando aumento de repasse do fundo de participação. Ou seja, se é errado para uns, é errado para outros. Eu acho correta a reivindicação, eu acho a pauta municipalista, eu sou a favor dela, mas nesse caso aqui que você falou, Andréa, e eu agradeço a sua informação, que Maxaranguape teve um aumento no fundo de participação. Infelizmente, eu falei da outra vez e sou obrigado a repetir. Eu vejo essa gestão como inimiga da educação. Eu vejo essa gestão como inimiga da educação. Não tem como pensar diferente. E a minha preocupação é que existem algumas coisas que seriam fáceis de se resolver, mas que insiste. Então aí os professores foram concursados. Eles estão à disposição, mas não chamam. Tem o transporte dos professores, eles não permitem que os professores, parece que eles querem fazer com que esses professores realmente não venham, desistam todos. Todos. Parece ser isso. Será que todos, nenhum deles vão vir assumir suas funções? Ele colocou aqui, o Walter Romero, disse que o 6º ano, eu falei agora, né, na sexta-feira não teve aula, no EVA aqui. Por falta de professores. Então é complicado. Sabendo que tivemos um concurso. Não tem aula toda sexta-feira. Toda sexta-feira, né? Não tem aula absurdo, na sexta-feira, falta de professores. Aí comentário, não sei o que está passando. Não sei para onde está indo esse dinheiro. Se tem dinheiro, tem recurso, por que aquilo está chamando os professores? Não estou entendendo. Então, gente, nós aqui falamos e vamos reafirmar que nós vamos continuar cobrando isso. Vamos sim. Né? Vamos continuar cobrando. Vamos sim. Parece que a experiência está chegando, né? Porque a pauta foi bem tranquila e nós estamos ainda com tempo ainda. Exato. Né? Só não quero mais falar de chifre político, viu, coronel? Professor, o chifre político é dolorido, tá? Ainda dói, ó. Eu pensei que não ia doer, mas doeu ainda um pouco. Sem sair do tema, que eu acho que a gente deve encerrar com a educação, que é um tema bem importante, mas eu vou bater na tecla todos os nossos programas, 2 perguntas, e agora uma terceira. Uma pergunta da outra vez. Cadê o dinheiro da taxa do embarque do Parracho? Isso. Professora Nira, aonde está o dinheiro? Quanto foi recebido e aonde foi empregado o dinheiro das taxas recolhidas por embarque por pessoa, não é? Por pessoa, dos Parrachos. É necessário que a gente saiba disso. A segunda pergunta que eu eu questionei em grupo de WhatsApp e me responderam, mas não me responderam do jeito que deveria saber. Não ficou satisfeito. É em relação ao piso salarial do pessoal de saúde. Vai ser também para os contratados ou só para os efetivos? Tem que saber disso. Porque a maioria do pessoal que trabalha na saúde são pessoas contratadas. O mínimo mesmo é efetivo. Aí então, mole, você dá um piso para 3, É mole, mas não foi isso, professor? Mole, assim, foi muito boa a sua pergunta, Coro. Foi muito boa lá. Aí, foi publicado, professor assinou o piso. Ora, se 10% são efetivos, e os 90% que são contratados vão ficar fora? Aí eu quero saber da professora Nira se esses 90% que são contratados, se vão receber também esse aumento. E a mesma coisa, porque a mesma coisa aconteceu com os professores. Sim. Os professores. Uma parte recebia o piso e outra parte recebia R$ 1.500. Os efetivos recebia. Os contratados não. Aí ficou até hoje, que diz que não tem professor contratado. Mas eu acho que tem, mas não me importa, não estou questionando isso, não recebe. Olha o que ele colocou aqui, coronel, interessante. Ele falou primeiro aqui, infelizmente não compreendo como uma gestora que se diz professora tem agido contra a educação. Não entendo também. Né? É complicado. E botou mais aqui, a sensação é essa, que os professores concursados são inimigos. Exato. A sensação que ele tem. Exatamente. E é a sensação que todo mundo está percebendo. Nós chegamos ao absurdo de vereadores ir para o plenário falar mal dos concursados.
Eu vi o vereador falar mal dos eu vi falando concursados, também, dizendo que a culpa é de vocês que denunciaram e agora tem que fazer concurso. Cara, não é bom fazer concurso, gente? É um imbecil. Desculpe, não, pode falar que é podcast, forte, pode falar. É uma imbecilidade escutar um vereador falar uma merda dessa. E ela botou mais aqui. Aí a Andréa falou assim: toda solidariedade aos novos profissionais efetivados pelo concurso público. Vamos nos unir e fortalecer a luta por melhores condições de trabalho e salários. Somando a essa luta, os funcionários que ainda não não tem pleno de cargos e carreira. Não tem plano de cargo e carreira. Vamos sim, André, ele tá botando. Valeu, galera. Valeu. Então é isso. Então deixa eu dar um alô aqui, Coronel. Tô me aproveitando, nós estamos terminando aqui. Deixa eu botar um pessoal que entrou aqui por último e você depois olha no seu aí também. Tiago Severa, falei, meu irmão. Edson Luiz 96, valeu, irmão. Júlia Tainara, Silva Teones, Paulo Arotec, Monique Sabrina 21, beleza, obrigado pela participação. Trilheiros entrou de novo. Luan Oliveira e GT Anselmo, é o meu ex-diretor lá, uma pessoa gente boa também. Tudo bom, Neto? Como é que tá, meu irmão? Então é isso, gente. Eu acho que nossas considerações finais, Coronel, vamos fechar 1 hora hoje o programa. Pronto, 1 hora hoje, bem certinho. A gente tá aprendendo, né? Tá aprendendo, né? Porque 1 hora da primeira vez, vocês quase 2 horas. Já tava aqui olhando para um lado e pro outro. Chegamos quase 2 horas. Semana passada 1h30 e agora vamos fechar em 1 hora certinho o nosso programa. Certo. Então as considerações finais, Coronel, diga aí sobre o que nós falamos hoje. Pode fazer suas considerações bater finais. Bem na tecla, professor, e todos os ouvintes, todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Aqui não existe nada pessoal contra ninguém. Agora, nós vamos ser sempre muito contundentes nas críticas. E estamos abertos para receber qualquer pessoa que queira discordar. Isso. Porque a democracia nos permite a divergir. Claro. A divergir. Tá entendendo? Inclusive, alguém que for da gestão, que a gente aqui está sempre pontuando algumas críticas, porque esse é o papel da gente aqui no programa, estar apontando coisas que estão acontecendo. Se um dia tiver a gente fazer algum elogio, faremos sim. Se for uma coisa, aquilo que nós estamos reivindicando for feito, a gente vai dizer, gente, foi feito, reivindicamos aqui e foi feito. Isso é importante. Isso faz parte do jogo democrático e nós somos democratas. E voltar com aquele comentário da Chifre pessoa, Lito, que eu não né? vou falar nada do chifre, não. Não, pelo amor de Deus. Dizer que, mas vocês estão questionando coisas que o povo não sabe. Ué, mas o povo tem que saber. Tem que saber. Tem que acabar com esse negócio. Que Amaro Júnior acabou de entrar aqui, pessoas, Marinho, Amaro Júnior. As pessoas são... Abraço, Amaro. Tem que acabar com esse negócio de que as pessoas são ignorantes. E tem que continuar a ser ignorantes. Não existe isso, né? Marinho entrou aqui agora também. Um abraço, Marinho. Grande. Abraço, Marinho. Pô, vamos bater um papo, meu irmão. E Comer Bem 98 também entrou. Então, gente, é isso. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, vai ser a nossa luta, né, Coronel? Nós estamos aqui para lutar pela melhoria do nosso município e espero que a gente chegue lá um dia e atingir nossos objetivos. Só ressaltar, professor Anderson, e demais, que na próxima sexta-feira não vou estar presente, certo? Provavelmente vai ser convidado uma outra pessoa para... Vamos convidar alguém para vir aqui no participar, dia. Porque eu vou estar num problema de ordem pessoal, né? Então, na sexta-feira eu não vou participar. Mas na outra, subsequente, vamos estar... No sábado. Opa, desculpa, sexta não, sábado. No próximo sábado não vou participar. Mas no sábado subsequente vamos retornar. Então, gente, também deixar um alô aqui, que senão ele vai me cobrar. Braz, meu amigo Braz aqui de Maracajá, pediu para dar um alô também. Aí ele botou aqui, abraço para meu amigo de infância e para meu amigo Coronel Moreira. Parabéns a todos. Valeu, Marinho. Mas Marinho eu conheci desde menino. A gente tem realmente um abraço. Elione botou, professor Anderson, saudades. Elione 127. Oi, professor Anderson, saudades. Valeu, querida, tudo bem. Então tamo junto, gente. Obrigado, Jacos, mais uma vez aqui, a paciência conosco. Meu amigo de programa aqui, grande Coronel Moreira, um cara que a gente tem a cada dia mais conhecido mais e admirado mais. Muito obrigado por essa participação, todo mundo junto aqui. E vamos pra cima, e vamos sem medo, e vamos estar questionando mesmo. Pessoal que achar ruim,
Fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Ia dizer outra coisa que não pode falar aqui. Não. Falaram no grupo semana. Então, gente, mas estamos aqui, não estamos aqui para agradar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. E quem quiser questionar, faça os questionamentos. Pode ligar e questione ou venha para cá. Será bem tratado, será bem... eu vi ontem num podcast que a prefeita participou. Não sei se você assistiu. Eu não assisti, mas eu vi depois da gravação. Não assisti, não. Ela disse que não foi para esse programa porque ela percebeu que ia ser bem tratada. Mas aqui será bem tratada também. Com certeza. Bem tratada, será respeitada. Agora sim, os questionamentos virão, com certeza. Jamais vamos desrespeitar a pessoa da prefeita. Aqui é Respeito Lívia, total, minha total. aluna. Ela tá falando no Instagram da mãe dela, Lívia, minha querida aluna. Tudo bom, filha? Como é que tá o pessoal aí? Tudo bem? Então, gente, finalizando por aqui. Quer dar mais uma consideração aí, final? Grande abraço. Todo mundo, Jacques, valeu, Irã Costa. Irã Costa não fez nenhuma pergunta hoje, né? Valeu, gente, um abraço. Até mais. Tamo junto, Fique com sempre. Deus. Se Deus quiser. Estamos finalizando mais um programa e agradecemos sua audiência. Nos encontraremos no próximo sábado. Obrigado a todos. Obrigado, meu Deus. Litoral FM.